Shalom Vrahá, Baruch Hashem, mais uma vez podendo estar aqui, compartilhar com vocês as palavras da Torá aqui do Chá. E como nós estamos prestes a celebrar a festividade de Purim, eu gostaria de falar sobre alegria. Porque quando entra o mês de Adar, nós temos que aumentar em alegria. Mas como aumentar em alegria se a alegria é um sentimento? Então, é sobre isso que eu queria falar, porque eu levei tempo para descobrir isso. E como eu descobri, eu quero compartilhar com você, para que você também tenha essa alegria, consiga aumentar em alegria. Então, primeiro a gente tem que entender o que é alegria, né? Alegria simples é você estar feliz com alguma coisa. Você tem que ter um motivo, né? Então, vou dar um exemplo simples, né? Você recebeu uma boa notícia, você chegou uma pessoa querida com uma linda sobremesa que você adora. Então, essas pequenas coisas, né? Tá, tudo bem. Aí nós temos que aumentar em alegria. Então, vamos lá. Vai passando o meio da semana, você vai receber um aumento do patrão, né? E você vai, aquela semana você conseguiu trocar seu carro. Então, tá aumentando em alegria, né? As alegrias, elas começam a ter uma proporção um pouquinho maior do que aquela sobremesa que chegou, entende? Elas vão tendo uma proporção um pouquinho maior. Aí vai chegando Purim, né? No meio do mês, como vai estar a sua alegria transbordante? Então, vou dar um exemplo. Aí você vai poder fazer aquela viagem dos sonhos que você há tantos anos planeja, né? Então, são coisas assim que elas vão aumentando a proporção. Deu para entender até aí, né? Tá bom. Então, agora eu vou fazer um paralelo com a festa de Purim, que são milagres ocultos, e a festa de Pêssar, que são milagres revelados. Depois nós vamos montar todo esse quebra-cabeça aí para entender, tá bom? Purim são milagres ocultos. O que são milagres ocultos? Né? São milagres que ocorrem, que parece que é a natureza, coisa da natureza, é tudo normal. É como o dia a dia de hoje. Nós vivemos assim num dia a dia, que as coisas acontecem, mas lá no final elas vão se encaixando e até o que a gente achava que era uma coisa ruim, né, se transforma em algo bom. Vou dar um exemplo. A pessoa perde o emprego, ela perde o emprego, né? E ela fica transtornada porque perdeu aquele emprego. Mas de repente ela começa a exercer ali um dom, né, que ela tem, e aquilo traz para ela prosperidade. E ela nunca mais vai trabalhar para alguém, entende? São milagres ocultos, né? Mas a pessoa não vê como um milagre, ela vê como uma coisa natural. Aconteceu, mas não aconteceu. Aí tem um milagre oculto, tá? A mão de Deus está aí agindo na vida dela. Percebe que a pessoa às vezes ela não entende que é um milagre oculto que aconteceu na vida dela? Ok. Então até aí deu para entender, né? Agora nós vamos lá para Pêssar, milagres revelados. O que são milagres revelados? Aí todo mundo sabe, né? As 10 pragas, a abertura do mar, os 40 anos deles no deserto, né? Comendo, bebendo, tendo a coluna de fogo durante a noite para aquecer, para iluminar, a coluna de nuvem durante o dia para refrescar, entende? Então, às vezes, até aqueles que reclamavam, eles não viam como milagres revelados, eles viam como normal. Por quê? Porque eles já estavam acostumados com aquilo, né? Então, eles não conseguiam, muitos, né? Não vou dizer todos, mas alguns que reclamavam, que se queixavam, é porque eles não viam aquilo como milagres revelados.
Mas nós que estamos aqui de fora, vendo as duas histórias, tanto Purim como Pêssar, conseguimos enxergar que uma história são milagres ocultos. Essa história levou 9 anos para acontecer. Tudo aconteceu em 9 anos. Pêssar demorou menos a saída do Egito, os 40 anos no deserto, mas as pessoas viram os milagres revelados. O mar se abriu, né? Quando que a gente vê o mar se abrindo, né? Então, são coisas assim maravilhosas que aconteceu na saída do Egito, desde as 10 pragas até os 40 anos no deserto. Bom, até aqui deu para entender, né? O que eu quis dizer. Agora nós vamos trazer isso para a nossa vida. E eu vou perguntar para você o que você enxerga na sua vida. São milagres ocultos ou são milagres revelados? Como que você enxerga a sua vida hoje? Não tem problema nenhum. Se você falar milagres ocultos, Baruch Hashem, você enxerga os milagres ocultos. Se você disser, enxergo milagres revelados na minha vida, Baruch Hashem. Mas se você enxerga os milagres ocultos, eu vou tentar mostrar para você como enxergar os milagres revelados. E é isso que nos traz a alegria. É isso que faz com que nós venhamos aumentar em alegria. Porque quando nós vemos os milagres ocultos, nós fazemos uma retrospectiva agora em Purim, quando chega no mês de Adar, até a festa de Purim, nós temos que fazer essa retrospectiva da nossa vida para poder enxergar quantos milagres nós tivemos durante todo o ano. Então, quando a gente consegue enxergar as pequenas coisas, desde um amanhecer, com o corpo saudável, com saúde, dormiu naquela cama macia, limpinha, quentinha, ou com o ventilador ligado, gostoso, né? Olha, eu lembrei de uma coisa agora e eu vou falar. Nós estamos vivendo dias tristes, né? Nós estamos falando de Purim, né? Mas nós estamos vivendo uma realidade aqui de ver na notícia Juiz de Fora, Ubá, catástrofe, né? Então, quanta gente ali não foi dormir na sua cama, quentinha, limpinha, e de repente nem acordou. Quanta gente acordou, mas sem a cama. Outros acordaram sem a casa. Então, é isso que eu quero dizer. Às vezes, a rotina, o dia a dia, não parece que nós vivemos um milagre a cada dia. O dia a dia, a rotina, às vezes encobre os milagres, porque quando nós não aprendemos a agradecer o dia, agradecer aquela cama, agradecer a mesa que temos nosso cafezinho, o pão, as frutas, agradecer o trabalho, porque às vezes o corre-corre do dia a dia, os compromissos que temos, às vezes é tão corrido que nós perdemos a oportunidade de agradecer a cada dia os milagres que nós temos diariamente. E isso faz com que nós não enxergamos que seja milagre. Que cada dia é um milagre. Cada dia. Quando nós acordamos, tudo que temos. O ser humano, ele tem essa dificuldade de enxergar o que ele tem. Talvez ele veja o que o vizinho tem, né? E aí ele queria tanto ter, né, aquele carro novo, aquela casa daquele jeito, que ele corre tanto atrás de ter, que ele não consegue enxergar o que ele já tem. Então, isso é que muitas vezes nos cega.
e impede que a gente tenha essa alegria. Quando nós conseguimos enxergar o que temos, essa alegria transborda, ela é transbordante. E aí, quando chega o mês de Adar, que nós começamos a fazer essa retrospectiva, lembra do bolo que eu falei, né? Da troca do carro, depois da viagem dos sonhos, tudo isso a gente consegue enxergar na nossa vida. Porque os nossos olhos se abrem para tudo que temos. Às vezes um ano que nós não ficamos, nem tivemos uma dor de cabeça, um resfriado, ninguém da nossa família, aconteceram coisas boas, né? Muitas novidades, muita notícia boa. Esses são os milagres revelados que às vezes nós não enxergamos. E eu queria passar isso para você. Se você ainda não consegue ver milagres grandiosos na sua vida, agradeça. Faça agora uma retrospectiva. Faça uma retrospectiva e agradeça por tudo que você tem. Por tudo que você tem. E aí, no próximo Purim, você vai estar vendo com outros olhos tudo o que o Eterno tem te dado. Você vai ver milagres revelados a partir daqui. Mas eu estou dizendo Purim, no próximo Purim, porque em um ano dá pra gente contemplar muita coisa boa na nossa vida que aconteceu. A contemplar a grandeza do Eterno, os milagres revelados, o amor que Ele tem por nós. Assim como Ele fez com que todo o povo celebrasse com alegria o grande milagre que aconteceu deles poderem lutar e sobreviverem, porque foi um grande milagre. Assim que nós podemos enxergar os grandes milagres que temos na nossa vida. Que o Eterno faça grandes milagres na sua vida, te dê muita saúde, te dê muita alegria, muito parnassá, sustento, prosperidade, tudo de bom na sua vida. Que a sua vida seja uma bênção, seja iluminada, seja um caminho transbordante de luz e que possamos juntos compartilhar desses milagres com outras pessoas. Então, eu desejo a você tudo de bom e um Hag Sameach Purim, tudo de bom para você e até a próxima. Lehitraot.